Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso novo curso. Vamos, a partir de agora, estudar o livro dos médiuns, né? Terminamos o livro dos espíritos, graças a Deus, foi muito gostoso, muito gratificante. E agora a gente vai começar o segundo livro, que é o livro dos médiuns. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução ao estudo, vamos conversar um pouquinho sobre o livro dos espíritos, a que pessoas ele se destina e algumas coisinhas mais, para a gente, a partir da semana que vem, começar os capítulos em si, né? Eu peguei algumas partes dessa introdução, essa parte é realmente a contracapa, né, do livro dos médiuns, e ele fala que é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Com as palavras de Kardec mesmo, esse livro é uma continuação do livro do livro dos Espíritos. Desculpa, gente. Espera aí, que não está passando. Meu slide. Não está passando. Só um minuto, gente. Problema técnico. Não foi. Tá. O livro dos médiuns, ele foi lançado em 1861, tá? E ele já completa mais de 160 anos da sua primeira publicação. O livro dos Espíritos, ele traz para a gente a parte filosófica da ciência espírita, né? E o livro dos médiuns, ele traz a parte prática, sendo que o livro dos médiuns ele é dividido em duas partes. A primeira parte são as noções preliminares, e a segunda parte vai falar sobre as manifestações espíritas. Segundo Kardec, o livro dos médiuns é para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Essas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Então, ele diz, né, Kardec, na introdução, que ele é um livro voltado para quem quer se ocupar das manifestações, né, ou pessoalmente, ou em reuniões, ou para desenvolvimento, e que, embora os dois livros sejam livros independentes, né, ele diz que quem quer tratar seriamente da matéria tem que ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele contém princípios básicos, sem os quais muitas das partes que a gente vai estudar no Livro dos Médiuns, a gente não compreenderia. Desculpa, gente. O Livro dos Espíritos, gente, que a gente acabou de estudar, ele era dividido em 4 partes, não sei se vocês se lembram, né? E esse livro, ele deu origem a todos os outros livros que vieram em seguida. Então, a primeira parte, que era do Livro dos Espíritos, que a gente estudou as causas primárias, né, das causas primárias, ele deu origem ao livro A Gênese. A segunda parte, que falava do mundo espírita ou mundo dos espíritos, deu origem a esse que nós vamos começar a estudar hoje, que é o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos falava sobre as leis morais. As leis morais deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, né, do Livro dos Espíritos, que falava das esperanças e consolações,
ela deu origem ao Céu e Inferno, e aí nós temos os 4 livros que são a base da literatura espírita. Ainda, gente, esses primeiros slides que eu coloquei, eu retirei algumas coisas interessantes da introdução mesmo do livro dos médiuns e coloquei para a gente ir trocando umas ideias, tá bom? Natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de se poderem pôr-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Bom, ele quis dizer que é natural que a gente queira conhecer mais sobre as manifestações, sobre a comunicação entre os espíritos, né? Esse livro foi escrito com o intuito de ajudar, de mostrar um caminho para que, através do estudo, a gente consiga compreender esses fenômenos, mas muito errado está, né? Muito equivocado estaria a pessoa que falasse assim, nossa, quero desenvolver minha mediunidade, que legal, vou ler o livro dos espíritos e virarei um expert, né? Em mediunidade, virarei o melhor médium do mundo. Que isso não basta, né? É isso que o Kardec estava falando. Ele é um guia, ele é um roteiro, ele é uma ajuda, mas isso não quer dizer que ele vai, que a pessoa apenas lendo vai conseguir o seu desenvolvimento completo. Enganar-se-ia, igualmente, quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, né? Kardec sempre foi muito modesto, né? Mas a gente sabe que só com o estudo, só a leitura, a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades, né? Precisa de todo um treino que a gente vai conversando e vendo durante esse curso. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ele exista. Kardec fala na introdução, e ele também já, em alguns artigos, em revista espírita, né? E a gente já ouviu falar várias vezes isso, né? Que médium somos todos, né? Muito sim, todos, a mediunidade é inerente ao espírito. Todos temos mediunidade. A diferença é a forma com que ela se manifesta em cada uma das pessoas. Por isso que ele fala, né? Tanto quanto permitam as disposições de cada um, né? E o mais importante de tudo isso é que nesse livro ele quer mostrar uma forma útil desse desenvolvimento, tá? Uma forma correta, uma forma séria. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objeto sério, um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Ele fala muito, na época dessa escrita, né, inclusive, se a gente for pensar no Livro dos Espíritos, como a gente conversou, que o próprio Kardec se interessou pelas comunicações através das mesas girantes, né?
mas que ainda, durante muito tempo, muitas pessoas tinham a curiosidade, não era uma curiosidade sadia, né? Era uma curiosidade que legal, não tem o que fazer, vamos passear. Não, vamos lá ver a mesa girante, ó, legal, ver os espíritos falarem. Não tinha um objetivo sadio, não, nem sempre, né? E até hoje é assim, né, gente? Nem sempre as pessoas levam a sério as comunicações, né? E as manifestações que a gente pode ter com o mundo invisível. Ela contribuirá, pelo menos assim esperamos, ela, quando ele diz ela contribuirá, ele está falando da obra, tá? Do livro dos médiuns. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimento. Então, ele fala também bastante, gente, que ele ficou extremamente satisfeito com a quantidade de pessoas que leram o livro dos Espíritos e se transformaram em pessoas diferentes, que passaram a ver o Espiritismo com outros olhos, né? Não de uma forma sobrenatural ou de uma forma, como ele mesmo diz, um passatempo, um divertimento que era muito utilizado naquela época. Acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse, os espíritos a corrigiram, com particular cuidado, como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade. Pode dizer que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. Aí o que aconteceu? O livro dos médiuns, ele teve uma primeira edição. Essa primeira edição, ela não foi republicada, porque a segunda edição do Livro dos Espíritos é a que nós temos em mãos, tá? Médiuns, falando dos Espíritos, gente, desculpa, tá? Onde vê Livro dos Espíritos, leia-se Livro dos Médiuns, por favor. O Livro dos Médiuns, vamos voltar então. Ele teve uma primeira edição que ela foi extremamente simplificada, ela era uma versão extremamente simples. Aí, os espíritos corrigiram essa primeira edição, né? E aí foi republicada, então, a partir da segunda edição, é que nós temos o Livro dos Médiuns da forma com que nós conhecemos hoje. E não tem muito, no Livro dos Médiuns, ele não tem muito assinaturas nos capítulos, nas partes, mas Kardec fala que ele foi totalmente corrigido e repaginado pelos espíritos, mas que mesmo nas partes do livro onde não tem a assinatura. E ainda ele fala, os nomes, como sabe, importam pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos, tá? Então, embora o Livro dos Médiuns foi escrito pelos espíritos, foi revisado pelos espíritos, nem sempre nos capítulos a gente vai achar nomes e assinaturas de quem fez aquela parte. E de acordo com Kardec, o nome não importa. O que importa é o material de importância que nós temos nas mãos para estudar, tá? Outra coisa interessante é que se vocês verem o nome do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, lê-se Livro dos Médiuns, do Livro dos Médiuns, é Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos
evocadores. Evocadores hoje é o que a gente conhece como dirigentes, ou até tem, mais para frente vou mostrar outros nomes dados, mais atualizados, né? Embora ele realmente é um guia, é uma ajuda para as pessoas que têm um interesse em algum tipo de manifestação espiritual, seja ela da forma que for, né? Outra coisa que eu achei bem interessante colocar, vocês estão vendo aí, não estão talvez entendendo muito bem a frase, né? O telefone toca de lá para cá. Isso eu tirei de Chico Xavier, né? Que a gente não é usual a evocação de espíritos, né? Não é usual, porque o telefone toca de lá para cá. Muitas vezes, assim, poderia se evocar espíritos que não estão em condições, naquele momento, de estar presente, de se comunicar, e isso pode atrapalhar esses espíritos. Então, de acordo com Emmanuel e André Luiz, em alguns livros, eles orientam que não se deveria fazer evocações em hipótese alguma. Recomendaram, inclusive, que as manifestações espontâneas fossem o caminho a ser seguido pelos adeptos do espiritismo. Eu achei importante colocar essa parte devido ao nome, né, de evocadores que tem dentro do título do livro dos médiuns. Em seu conjunto, a segunda obra da codificação espírita nos apresenta um estudo acerca dos espíritos, dos médiuns, da faculdade mediúnica, do plano espiritual e das leis que regem as suas relações com o plano físico. Achei bem legal essa parte que ele colocou, né? Que a obra, ela apresenta um estudo acerca da espiritualidade em si, né? Espírito, médium, faculdade, plano espiritual, leis que regem, né? Essas relações. Então, ele é bem interessante, bem abrangente, bem mais abrangente do que se a gente pensar no nome Livro dos Médiuns, né? Como se ele fosse um livro voltado para os médiuns. Tá bom, então por que nós estamos estudando? Todo mundo aqui é médium, né, gente? Só médium que deve estudar o Livro dos Espíritos? A gente vai falar também um pouco sobre isso. O Livro dos Médiuns, ele é um livro para todas as pessoas, sem exceção, estudarem. Mesmo porque eu acho que é extremamente natural, né? O Kardec mesmo colocou isso, eu coloquei num dos slides anteriores, que é natural que quem quer conhecer o Espiritismo, quer conhecer um pouco essa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? É extremamente natural. E a gente conhecer faz parte do estudo do Espiritismo, não é parte do médium, não é um livro onde o médium vai ler, o médium vai estudar, o médium... Não, de forma alguma. É um livro que é para todo mundo estudar e ter conhecimento de como é essa relação do mundo espiritual com o mundo físico. Todas elas, inclusive a faculdade mediúnica, né? Mesmo quem não é um médium ostensivo, deve conhecer essa relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Essa obra, ela nos auxilia a ampliar os conceitos de médiuns e mediunidade. Se destina a pessoas que buscam conhecimento da mediunidade, mas ela não é exclusiva de um grupo de pessoas. Os médiuns não são especiais, são pessoas comuns. A importância do estudo
é para que aprendam a lidar com essa faculdade que é natural do ser humano, não se constitui uma faculdade mística. Aí, ó, gente, só reforça o que eu acabei de falar, né? Que a gente, o estudo do livro dos médiuns, ele vai trazer uma amplitude no nosso conhecimento espiritual muito grande. E ele não é destinado apenas às médiums ostensivas. Por que eu estou falando médium ostensivo? Porque todos somos médiums. Todos somos médiums. Todos nós temos a faculdade da mediunidade. A diferença, como eu disse anteriormente, é de como ela se manifesta. Mas a relação com o mundo espiritual todos temos, sem nenhuma exceção. Nenhuma exceção. Mesmo a Rafa, que morre de medo dos espíritos, os espíritos os espíritos se aproximam dela, intuem ela, conversam com ela, dormem com ela, levantam com ela. Os espíritos fazem parte da nossa vida. Não adianta você ter medo, se esconder embaixo da cama, que os espíritos não vão desaparecer, né? Os espíritos, eles fazem parte da nossa vida. Tinha até uma pergunta no livro dos Espíritos, aí eu estou falando certo, Espírito mesmo, no livro dos Espíritos, que falava assim, né? O quanto, Kardec pergunta aos Espíritos, quanto que os Espíritos desencarnados influenciam na nossa vida? E a resposta foi muito mais do que possas imaginar, né? Então, o mundo espiritual faz parte da nossa vida. Então, não são só os médiums que têm que conhecer essa relação com a espiritualidade, e todos nós temos, né? Outra coisa que eu acho muito interessante, mas muito interessante, é a frase que os médiums não são especiais, né? Existem em alguns lugares um mito muito grande, como se os médiums... Eu preciso pôr para carregar meu notebook, gente. Desculpa, gente. Existem um tabu muito grande, né? Que os médiums, os médiums, nossa, gente, os médiums, eles já pensou aquele médium que recebe a comunicação do Emmanuel, tipo um Chico Xavier, né? As pessoas pensam em um médium, Chico Xavier, uma pessoa extremamente evoluída. Não, gente, não. 99% não é assim. Médiums somos nós, somos pessoas comuns, entendeu? Que temos defeitos, que penamos, que temos sofrimento, que temos dificuldade, que fazemos um monte de coisa errada também, como qualquer outra pessoa, né? O médium é uma pessoa comum. A mediunidade, muitas vezes, não é uma missão, e sim uma provação, né? Muitas vezes a gente falhou em outras e outras vidas como médiums e está vindo nessa para resgatar, não é missão, não. Porque tem muita gente que pensa que médium é missão. É um médium, é missionário. Nossa senhora, que belezinha. Se fosse, gente, que delícia, né? Mas não é, não. Então, a importância do estudo é para que aprendam a lidar. Então, a gente tem que estudar, né? Para a gente aprender a lidar com isso, né? Com essa faculdade. E como eu disse, todos somos médiuns, e todos médiuns, todos temos que saber lidar com o mundo espiritual, né, gente? A partir do estudo do livro dos médiuns, estaremos entendendo a psique humana, como a nossa mente funciona, como nossos pensamentos surgem. Nossa, Sandra, de onde você tirou essa? Você viajou, hein? Deve ter gente pensando assim, você viajou, hein, Sandra? Você viajou? Viajei não, gente. Viajei não. Como a gente estava conversando até agora há pouco, se a gente faz parte do plano físico
a gente faz parte do plano espiritual. O plano espiritual está à nossa volta, né? Se a gente aprende a entender a relação entre nós, a nossa mente e o plano espiritual, se a gente consegue identificar as diferenças entre os nossos pensamentos e as nossas intuições que vêm do plano espiritual. E muito mais conhecimento que a gente pode ter através do conhecimento desse mecanismo, a gente vai conhecer cada vez mais a nós mesmos. E a gente sabendo, a gente se conhecendo, a gente conhecendo os nossos pensamentos, a gente com certeza vai conseguir uma compreensão muito maior do mundo, né? De acordo com o Kardec, os nossos pensamentos se embrenham, se misturam com outros pensamentos. Afinal, quanto os espíritos influenciam em nossa vida e em nossos pensamentos, muito mais do que possas imaginar, né? Então, o tempo todo, a gente está sendo influenciado e confundindo os nossos pensamentos com os pensamentos de espíritos. Gente, quantas vezes, eu não sei se vocês, mas assim, quantas vezes você não parou e falou assim, nossa, gente, que pensamento é esse? De onde ele veio? Esse pensamento não é meu. De onde surgiu isso? Nossa, olha, que mistério, né? Mistérios da meia-noite, né, gente? É óbvio que muitas vezes os pensamentos que surgem na nossa mente vêm do plano espiritual, vêm de outros espíritos que sopram na nossa mente. E algumas vezes, nem todas, algumas vezes a gente identifica e fala, nossa, esse pensamento não é meu. Depois de um tempo de treinamento, né? Eu sou espírita há quantos anos? Eu acho que mais de 30 e poucos anos, né? Pelo menos 32 anos. Que eu desenvolvi minha mediunidade, que eu trabalhei, não sei o que lá. Hoje, assim, eu consigo identificar muito bem quando um pensamento não é meu. Embora muitas vezes eu caia nele, né? Porque é o que eu falei, tanto de espírita, pessoas espíritas, como médiums, a gente cai fácil, fácil na lábia dos espíritos, né? A gente é enganado totalmente, diariamente, né? Estão sempre tentando, mas a gente consegue já perceber um pouco mais isso com o treino e com o estudo. Aí eu estou falando, contando isso para vocês pela importância do conhecimento do mecanismo da mediunidade, né? Como que ela funciona? A gente pode, através desse conhecimento, conhecer os nossos também. Então, conseguir identificar quando a gente está tendo, às vezes são sopros bons, aí a gente finge que é nosso, né, gente? Né? Afinal, nós somos humanos, né? Não somos perfeitos, a gente não vai dar o mérito ao nosso mentor, né? A gente só vai identificar quando é o ruinzinho, né? Quando vem aqueles pensamentos chatinhos, você fala, ai, sai fora, espírito, vai me esperar lá no SEAC. A gente faz isso também, né, Gabi? A gente faz isso, né? Às vezes, ao invés de ter a paciência, de envolver o espírito, a gente fala assim, ai, gente, vai lá esperar no SEAC, que eu não tô com paciência de conversar com você aqui, não, tá? E quando é bom, a gente fala, nossa, mas que ideia genial! Que ideia genial que eu tive! Bem na hora! Exatamente. A gente identifica aqueles pensamentos deliciosos, né? E fala assim, nossa, como eu estou inspirada hoje. Como eu sou boazinha, né, gente? Ai, ser humano, não é fácil não, hein, gente? Bom, pode-se... Gente, estou quase acabando já, viu? Hoje realmente vai ser bem curtinho. Pode-se entrar em contato com os espíritos em sessão mediúnica ou no cotidiano.
É o que a gente está conversando até agora, né? Não precisa ir numa reunião mediúnica para ter contato com o espírito. Aqui, ó, tá lotadinho de espíritos, a gente está sempre com espíritos à nossa volta. Gente, não fica com medo. Espírito não é assombração, espírito não vai te pegar, puxar teu pé, não vai. Quem assiste aqueles filmes de fantasma que passa a perna, mata os outros, é tudo balela, viu, gente? Então, o espírito não faz mal para ninguém. Mesmo que ele estiver tentando te influenciar, se você estiver numa boa fazendo uma oração, nem isso ele consegue. Bom, lidar com os espíritos não deve ser uma aventura. Não devemos... Opa, volta, Sandra. Lidar com os espíritos não deve ser uma aventura. Nós devemos saber como, com quem, a forma, seja qual for o espírito. Então, assim, sem o conhecimento, a gente fica meio perdido, né? Meio sem saber muito bem, às vezes, como lidar com as diversas situações do nosso dia a dia. E vamos repetir, né, gente? Não é só médium que tem contato com o espírito, né, gente? Não é. Não são só os médiums que têm contato com o médium ostensivo. Todos nós temos esse contato, né? Com espíritos, sejam os espíritos bons ou não, né? Mais com não do que com os bons, mas tudo bem. A gente chega, ó, a gente chega. Outro destaque que eu encontrei na introdução do livro dos médiuns é que o estudo da obra não transforma ninguém em médium. O espiritismo não cria no indivíduo o desenvolvimento ostensivo quando ele não tem esse compromisso assumido no plano espiritual. Ou seja, tipo assim, a Dorinha. Eu fiquei pensando, eu estava pensando em alguém, né? Eu estava pensando em alguém, eu pensei na Fê, eu falei, não, a Fê já é médium desenvolvida, não vai dar para rolar com ela, né? Não vai dar. Ai, Jesus Cristinho. A Dorinha. Dorinha invoca, né? Dorinha invocou, hein? A Dorinha invocou que ela quer ser médium. Eu quero psicografar, eu quero dar comunicação, tirando algumas exceções que a gente fica sabendo na pandemia que desenvolve, mas deixa para lá, abafa o caso, né, gente? A Dorinha fala assim, o que eu vou fazer para desenvolver minha mediunidade? Né? O que eu vou? Trabalhar assim há 30, 40 anos nas casas espíritas, nunca desenvolveu a mediunidade. Aí ela fala, vou desenvolver. Vou ler o livro dos médiuns. Pronto. O livro dos médiuns é um guia para o desenvolvimento mediúnico. É? Não, gente, não. Ele é realmente um guia de estudo, mas ele não transforma a pessoa em médium. Se a pessoa não tiver esse compromisso com esse desenvolvimento já assumido no plano espiritual, tá? Ô, Sandrinha, Oi. a gente lendo o livro dos médiuns, a gente só fica sabendo que tipo de médium a gente é. Aham. Aí a gente se encaixa na categoria, entendeu? Exatamente. Exatamente. O livro, gente, ele orienta as pessoas, médiuns ostensivos ou não, a compreender o mecanismo de funcionamento da sua mente, o que sente, o que percebe, suas emoções, sensações, sonhos e visões. Eu até pus isso aqui para eu lembrar de contar uma história para vocês. A gente, no livro dos Espíritos, a gente falou muito sobre o nosso lar, né, gente? Agora eu vou falar para vocês uma parte dos Mensageiros, que é o segundo livro da série André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, né? No livro, gente, dos Mensageiros, se eu não me engano, tá?
por volta do 3º capítulo, se eu não me engano, acho que capítulo 2 ou 3, mais ou menos, o André Luiz, ele vai conhecer o Centro de Mensageiros. Esse Centro de Mensageiros, né, que faz parte lá da colônia espiritual, onde existe uma preparação para a reencarnação. E nesse Centro de Mensageiros, ele foi conhecer os espíritos que estavam ali, se preparando para reencarnar, e a maior parte, né, pelo nome do centro, dá para saber, né, o Centro de Mensageiro, eram médiuns que estavam se preparando para reencarnar. Então, esses médiuns, eles estavam ali para ter uma preparação fluídica para que a sua mediunidade fosse ostensiva enquanto ele estivesse na Terra. Então, essas pessoas iam reencarnar, e ele conta, quem duvidar de mim, fica à vontade, gente, eu acho que é no capítulo 2 ou 3, tá? Lê lá, porque é verdade que ele fala. Que ali, a grande maioria dos médiuns que ali estavam para reencarnar, eram médiuns que já haviam falhado no seu plano anterior. E muito deles na mediunidade mesmo. Iam ter uma outra oportunidade para conseguir ter um desenvolvimento ostensivo de maneira correta, tá? E esses médiums eram preparados, tinham um curso para isso. E lá ele conta, o André Luiz, que não só os médiums ostensivos como de psicografia, psicofonia, eram preparados. Também eram preparados, como ele diz no livro, os médiums dialogadores, os médiums esclarecedores, os médiums de apoio. Opa! Opa! Também tinha um cursinho para os dialogadores, que, ou como é mais reconhecido pela Federação Espírita, médiuns esclarecedores, é como designa o André Luiz, e os bonitinhos dos médiuns de apoio. E ele conta que o André Luiz, muito surpreso, falou, nossa, mas eles também estão sendo preparados como os médiuns? E ele fala, mas todos somos médiuns. A diferença é a forma com que essa mediunidade se manifesta. Eu lembro do meu marido Dalberto, ele era dialogador, né? Médium esclarecedor, ele trabalhou nessa área também durante muito, 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 muito tempo, e ele brincava, falava assim para mim, eu sou o médium pedra da reunião, né? Eu não sei nada, eu não sinto nada, eu não vejo nada, então eu sou médium pedra, e não era, porque na realidade os dialogadores, gente, eles são extremamente intuitivos, né? Muitas vezes eles falam assim, nossa, eu conversei com aquele espírito, gente, olha, mas eu tava inspiradão, hein? Tava mesmo, gente, tava com os canais abertos para receber as intuições da espiritualidade. Desculpa, gente. Então, e ele conta também, que eu achei muito legal, quando eu li o livro, da primeira vez eu já achei, dos médiuns de apoio. Sabe, aquele pessoal, para quem nunca foi numa reunião mediúnica, tem os médiuns sentadinho, né, lá bonitinho, os dialogadores, e as outras pessoas que ficam em
oração. E que essas pessoas que são os médiums de apoio, eles são de essencial importância para o trabalho. Porque esses médiums lá no centro de mensageiros, eles são preparados para que exista uma facilidade na doação de ectoplasma, para que eles consigam ajudar o transcorrer da reunião. Então, de novo, gente, o Livro dos Espíritos é só para os médiums ostensivos? Eu falei espírito de novo? Ai, Deus. Gente, até eu acostumar, até eu pegar no tranco, que nós não estamos mais no Livro dos Espíritos, vai ser fácil. O Livro dos Médiuns, então, é para todos nós. Para o médium pedra, como o Adalberto era, né? Para os médiums ostensivos, para os médiums de apoio, todos são fundamental. E para nós, no nosso dia a dia, como eu disse, que estamos rodeados de espíritos e precisamos muito, muito compreender e entender essa relação nossa com o mundo espiritual. Agora, o que eu acho mais interessante, tanto do final do Livro dos Espíritos e agora no começo, o estudo até a gente chegar ao final do Livro dos Médiuns, é a gente analisar, a gente fazer uma reflexão de quais são as consequências desse conhecimento para a nossa vida. O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai fazer com que eu compreenda melhor? O que isso vai fazer com que eu melhore a minha vida, o meu dia a dia, né? Como eu vou aprender a viver espiritualmente, mesmo estando encarnado. Porque cada vez que eu aprendo um pouco mais, como a gente aprendeu no Livro dos Espíritos, né? Que nós não somos vítimas, que as dificuldades que são apresentadas na nossa vida, elas são apresentadas para o nosso crescimento espiritual, para que a gente se esforce e chegue a um espírito puro, né? Essa compreensão, o que ela mudou na minha vida, né? O que ela mudou no meu relacionamento com as pessoas que estão à minha volta. Eu acho que isso é extremamente importante, porque, na realidade, o ideal é que nos tornemos pessoas melhores através desse conhecimento. Que tudo isso que a gente está estudando faça com que a gente se torne uma pessoa melhor, né? Que a gente consiga entender quem nós somos, o porquê nós estamos em determinadas situações e que, através de tudo isso, a gente consiga viver melhor. Então, esse é o objetivo do nosso estudo. E hoje era só isso que eu tinha que falar. Agradeço fortemente a todos. Espero que as próximas semanas sejam semanas muito abençoadas, que a gente aprenda cada vez mais e que esse aprendizado faça com que a gente consiga plantar sementes no nosso coração para que a gente consiga evoluir cada dia mais e cada dia mais a gente consiga se tornar uma pessoa melhor. Boa noite a todos. Muito obrigada.